Galera, então a gente volta para o nosso terceiro bloco agora. O de hoje foi pesado, tô cansado, você deve estar cansado, já é o terceiro bloco, mas não tem problema. É agora que a gente vai mostrar força na peteca, então venha comigo. Então acompanha aqui, ó. Continuidade no nosso exercício. Agora é o texto, elas vão puxar os salários para baixo. Até então, quem são elas? Não sei, vou saber no decorrer do texto. Então acompanha comigo, ó. Empresas vão sair no lucro e as mulheres terão benefícios, mas os homens jovens precisam se preocupar. Porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm. Apenas ganham menos que os homens, ainda. Os salários femininos estão 35% abaixo da média dos masculinos para funções equivalentes, mas não é um fenômeno brasileiro. Na Alemanha e na Inglaterra, a disparidade salarial chega aos 25%. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. Em 1970, só 18% das brasileiras estavam no mercado de trabalho. Hoje, esse número está perto de 50% e bate 55% na Grande São Paulo. Nas faculdades, há mais mulheres matriculadas que homens. E um professor de uma universidade paulistana me forneceu um dado revelador. Em média, os homens faltam a 17% das aulas, as mulheres a 4%. Se liga só nessa palavrinha aqui, ó, revelador. Por que o autor usou esta palavra? Por que é um dado tão revelador? Simples. Se o homem faltou a 17% das aulas e a mulher apenas 4%, quem é que chega melhor preparado no mercado de trabalho? A mulher. Então, por isso o dado é tão revelador. A gente continua aqui agora, ó. Algo me diz que, aos poucos, as mulheres ocuparão cargos mais altos e os salários vão se igualar, embora não do jeito que gostaríamos. Como elas serão maioria no mercado de trabalho e continuarão aceitando salários menores, puxarão para baixo os salários masculinos de admissão. Isso será bom para as empresas, porque o custo da mão de obra cairá. Será relativamente bom para as mulheres, porque o salário delas subirá. Ao contrário do que a situação presente parece mostrar, os jovens do sexo masculino é que deveriam estar mais preocupados. E eu te pergunto, nessa história toda, quem realmente se deu bem? Você ficou com a língua coçando para dizer as mulheres. Na verdade, aí tem três situações. Tem a empresa, tem a mulher e tem o homem. Quem se deu realmente bem em tudo foi a empresa, porque diminuiu o custo da mão de obra, de admissão. Agora, a mulher, ela se deu relativamente bem financeiramente. Beleza, melhorou. Não está mais abaixo do homem. Subiu. Mas não da forma como gostaríamos. Eu vou explicar mais ou menos. Imagina o seguinte, aqui está a empresa, aqui está a mulher, aqui está um homem. Aí vamos supor que um salário de admissão de uma empresa grande, né, de grande porte, sei lá, para um cargo de gerência, ou então para um engenheiro de, sei lá, vamos pegar aí a Coca-Cola. Aí um menino de 18 anos entra na faculdade, na UFRJ, para fazer engenharia de produção. Pensando, porra, vou trabalhar na Coca-Cola, o salário inicial é R$10.000, depois eu vou só aumentando, tranquilo. Aí ele fica 5 anos estudando na faculdade. Pior, esse estudou na UFRJ, não gastou R$1, né? Entre aspas, né? Gastou com passagem, alimentação, xerox, livro, blá, blá. Mas vamos supor o camarada que estudou numa faculdade particular, ainda pagou a mensalidade, gastou dinheiro pra caramba para entrar na Coca-Cola ganhando 10 conto. Só que é o seguinte, quem ganhava 10 conto? O homem. A mulher, ela ganhava muito menos, né? Ganhava, sei lá, 5 prata. Vamos botar aí, né? É uma hipótese, né? Sou economista, não sou o Alex Mendes. Alex Mendes poderia falar muito melhor sobre isso. Agora é o seguinte, agora essa empresa vai diminuir o custo da mão de obra. Não vai mais ser 10, não vai mexer no salário do cara que está lá dentro, porque isso é anticonstitucional, mas vai diminuir para 6 pratas. Aí você pensa, esse menino que foi fazer faculdade, engenharia de produção, ele vai aceitar ganhar 6 mil? Claro que vai. Porque se ele não aceitar, tem muita gente para pegar aquela vaga ali. Tem muita mulher e às vezes muito mais qualificada. Então ele vai aceitar. Então
Quem se deu bem pra caramba foi a empresa que diminuiu o custo da mão de obra. Agora, a mulher, ela se deu bem, porque ela subiu, por exemplo, de 5 para 6. Mas ela não se deu bem na questão financeira. Na verdade, se deu bem na questão pessoal. Ela não está mais abaixo do homem, ela está no mesmo patamar. E o homem só se estrepou. Então, estuda para concurso público, parceiro, porque na esfera privada tá complicado. Então, vamos lá. E do jeito que tá aí, né? Não sei. Então, vamos lá, ó. Agora, vamos para a primeira questão. E aí a gente vai pegar umas maliciazinhas, né, das questões sempre. Tá aqui, a palavra do texto, então mais uma vez está no texto, que sugere que as mulheres terão no futuro, e aí olha só, uma concepção temporal, seus salários equiparados aos dos homens. Equiparado significa igualado, mesmo patamar. Então, observa comigo lá no iniciozinho, ó. Porque as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho? Elas têm, apenas ganham menos que os homens ainda. Ou seja, elas vão ganhar o mesmo ou até mais, mas ainda ganham menos. Então, se a palavra é de valor temporal e para indicar a igualdade, só pode ser a letra D, gabarito ainda. Muito cuidado, beleza? Vamos para a questão 5 agora, ó. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. No texto, a frase acima se torna incoerente por quê? E aí eu nem vou precisar voltar ao texto. Eu só quero que você entenda o seguinte: coerente é aquilo que faz sentido. Incoerente é aquilo que não faz sentido. Então, por que esta expressão que está entre aspas é incoerente? Vamos lá. Vamos lê-la mais uma vez. Caraca, lê-la foi brabo, né? É uma palavra feia, mas está correta. Então, vamos lá. A situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação. E aí pensa comigo. Imagina um camarada que fez uma prova. E aí na primeira prova ele se estrepou, tirou 0. Aí fez uma segunda, tirou 2, fez uma terceira, tirou 5, fez uma quarta, tirou 8, até chegar a fazer a quinta e tirar um 10. Esse camarada evoluiu ou não evoluiu? Ele evoluiu. Aí como é que eu consegui mensurar essa evolução? Através de dados estatísticos. Então, obrigatoriamente, para falar de evolução, a gente tem que quantificar através de dados estatísticos. Então, se o camarada está falando aqui, ó, a situação muda quando avaliamos não dados estatísticos, mas a evolução da situação, impossível. Porque para falar de evolução, tem que falar de dados estatísticos. Então, aqui no caso, o gabarito é a letra B. Ele diz assim: a análise da evolução da situação também implica analisar dados estatísticos. Então, aqui é o gabarito. Só que eu já trabalhei esse texto com alunos no presencial. E aí muitos vêm e marcam, por exemplo, a letra D, a letra E, a letra A. Por quê? O camarada não presta atenção no comando da questão. E aí se liga só na letra E. Está aqui. Os dados mostram que as mulheres são alunas mais assíduas, ou seja, frequentam mais a faculdade. Isso é verdade. Isso está no texto. Aí o aluno vem e marca. Mas não é isso que a questão está pedindo. A questão não pediu nada que estivesse correto dentro do texto. A questão pediu para que a gente marcasse o motivo da incoerência ali naquela frase. Por que está incoerente? Beleza? É basicamente uma explicação para a incoerência da sentença. Letra D. Em São Paulo, há mais mulheres matriculadas do que homens nas universidades. E é mais um dado que é certo, que está ali dentro do texto. Só que não é o que foi pedido. Letra C. A análise da evolução da situação revela uma situação extremamente desfavorável para as mulheres. Não. Na verdade, é favorável para a mulher. Aí tem um aluno também que confunde, vem aqui e marca essa daqui. Então, pode ver, nenhuma das três é a resposta, porque nenhuma das três se adequa ao comando da questão. Aí na letra A, o autor acaba por não avaliar a evolução da situação. Você, opa, né, essa daqui não, coisa e tal. E aí você vai perceber que isso aqui, em mais nada, tem a ver com o quê? Com a questão da incoerência. Essa era a palavra. Era aqui que a gente tinha que buscar, ok? Agora vamos lá, para o próximo texto.
o futuro do trabalho. Gosto muito desse texto, ó. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Admita, você também não gosta de trabalhar. Passar o dia inteiro sob luzes fluorescentes, tomando café ruim, sentado em uma cadeira desconfortável e usando um computador velho, certamente não faz parte do seu sonho de infância. Admita. E não se sinta culpado. Nossos ancestrais, que nem conheciam as torturas de um escritório, também não eram muito chegados a essa história de trabalho. Para gregos e romanos, colocar a mão na massa era considerado tarefa das classes inferiores e escravos. Domenico De Masi, professor de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza de Roma e autor do livro Ócio Criativo, que defende uma abordagem mais lúdica do trabalho, apontou um ponto de convergência em todas as religiões. Em nenhuma delas se trabalha no paraíso. Tenha o paraíso sido criado por Deus, tenha sido inventado pelos homens. Se o trabalho fosse um valor positivo, no paraíso se trabalharia, afirma. Ou seja, alguma coisa está errada e não é de hoje. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores e reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos? Diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton em seu novo livro Os Prazeres e as Dores do Trabalho, ainda inédito no Brasil. The Pleasures and Sorrows of Works. Caraca, gostou da pronúncia? Então vamos lá. É horrível, eu sei. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. O fragmento parece se dirigir diretamente ao leitor do texto. Gramaticalmente, só não contribui para produzir esse efeito. E aí, vamos lá. Primeiro, pensa comigo. O leitor, ele está dentro ou ele está fora do texto? Ele está fora do texto. Então, aqui a gente vai trabalhar basicamente com um processo de coesão esofórica. A gente tem estruturas que vão apontar para fora do texto, que vão depender de um contexto, ou seja, a gente vai trabalhar com o leitor. É um elemento extratextual, é um elemento que está fora do texto, é um elemento esofórico. Beleza. Agora, nós temos 5 opções. 4 delas vão apontar para o leitor. E apenas uma não vai apontar para o leitor, provavelmente para algum outro elemento que esteja dentro do texto. E agora a gente vai começar a entender. Então vamos lá. Na letra A ele diz assim, o modo verbal de esqueça. Aqui a gente tem o modo no imperativo. É uma ordem, esqueça. Mas essa ordem serve para quem? Serve para qualquer pessoa que leu o enunciado. Porque ele não disse esqueça João, esqueça Roberto. Ele não fez isso. Ele disse esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Ou seja, para qualquer pessoa que faça a leitura. Então, realmente está apontando para o leitor. Letra B. A pessoa do discurso a que se refere a forma verbal esqueça. E aí pensa comigo. Dentro de um discurso, a gente tem 3 pessoas possíveis. Quem fala, que é a primeira pessoa, com quem se fala, que é a segunda pessoa, e de quem se fala, que é a terceira pessoa. Aqui no caso, a primeira pessoa é o autor do texto. Quem é a segunda pessoa? É o leitor do texto. Então, ó, esqueça tu. Então, é a segunda pessoa, tá certinho. Letra C. A presença de um pronome de tratamento. É a palavra
Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial, todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Inclusive, nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão, tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 65997199373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau.